Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Vamos dar início à nossa sequência de aulas aqui da EBD. Os 4 temas, ainda dentro desse curso, os 4 temas unificadores da Bíblia, né? E falando ainda sobre o mandato cultural e avançando depois para a finalização dos mandatos criacionais, tá bom? Se Deus assim permitir. Vamos ver se a gente consegue. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por termos respiração, por termos o nosso coração funcionando normalmente, por termos saúde, capacidade para estudar, de te conhecer e te adorar, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos fortalece, nos encaminha para esse momento solene de adoração, de culto a Deus. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos impele, nos conduz e nos apaixona por Ti mesmo, para que possamos Te servir com fidelidade. Isso é obra do Teu Espírito, e a Ti damos toda a honra e toda a glória. E agora, Senhor, pedimos mais uma vez, que ao nós estudarmos a Tua Palavra, assuntos concernentes às Escrituras, que mais uma vez o Teu Santo Espírito, nosso soberano Mestre, coopere conosco. Me dê graça de ser fiel na exposição da aula e que meus irmãos e irmãs possam ser edificados, fortalecidos e cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, nós já vimos então, a última vez que nós falamos sobre os mandatos criacionais, vimos então o último deles, que é o mandato cultural. Nós vimos que dentro do mandato cultural, onde o homem, através de dons que Deus mesmo concede ao homem, cabe a ele governar, desenvolver e proteger o ambiente onde ele vive. O mandato cultural está ligado ao trabalho ou à maneira como o homem mantém viva, por assim dizer, a própria criação ao seu redor e tira dela recursos para a sua própria sobrevivência e para o bem do seu próximo, não é? Isso é um mandato cultural, e dentro dele tudo é feito para a glória de Deus. É isso que nós vimos finalmente. Era para o homem então dominar o seu ambiente, governá-lo, cultivá-lo, guardá-lo para o bem da sua raça e especialmente para a glória de Deus, para criar um mundo e manter um mundo teorreferente. Com a queda, nós vamos ver mais para frente que isso tudo perdeu-se esse caminho, esse trilho, né? Então é isso que as Escrituras nos mostram através da redenção, onde Deus está colocando tudo em ordem novamente. Bem, avançando um pouco mais, dentro do mandato cultural ainda, nós vamos ver hoje a ética puritana do trabalho. O que os puritanos pensavam a respeito do trabalho, do mandato cultural mais especificamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, por que puritanos? Por que puritano? Por que a gente fala tanto de puritanos? Bem, eu quero explicar rapidamente quem seria esse grupo de pessoas, quem eram os puritanos. Os puritanos, pode-se dizer que seria a segunda geração. Se você considerar a primeira geração de reformadores, Lutero, Calvino e todos os seus contemporâneos, então ali seria a primeira geração de pessoas protestantes, né, os reformados. Né, a primeira geração, os que criaram, os que estabeleceram e organizaram, né, de forma inteligível a reforma protestante, ok? Essa seria a primeira geração. A segunda geração, havia um grupo muito grande, que seriam, mais ou menos na mesma época, século XVI e XVII, começou um novo grupo de pessoas, que eram os descendentes dos primeiros reformadores, que eram os puritanos. O que os puritanos tinham de tão especial que nos chama a atenção e tê-los como modelo? Eles tinham, obviamente, sendo sucessores dos reformadores primeiros, né, dos pais da reforma, eles tinham no coração a ética toda baseada nas Escrituras. Eles amavam as Escrituras, eles estudavam as Escrituras, tinham ela como referência para tudo em suas vidas. Então, eles eram um modelo de vida piedosa. Os puritanos eram pessoas com uma vida piedosa. Em todos os segmentos da vida,
tanto homens como mulheres, eles se dedicavam a fazer tudo para a glória de Deus. Era o alvo deles realmente desfrutar de Deus, fazer tudo para a glória de Deus e desfrutar de Deus em tudo o que eles fazem, né? Então essa era a ética puritana. Uma dona de casa fritando um simples ovo ali no seu fogão, né? Ela fazia aquilo com amor e com dedicação, e dizem muitos historiadores, inclusive o Dr. Leland Hyken, quem a gente pegou esses pontos que nós vamos falar agora, ele fala que em tudo eles tinham sim esse hábito de estar sempre com a consciência, ou uma vida de oração, ou comunhão com Deus, constante, ali fritando um ovo sempre, ou arrumando uma casa, um homem talhando uma pedra, fazendo uma escultura, um trabalho de sapataria, de alfaiataria, qualquer coisa que eles faziam, eles olhavam para aquilo como algo santo, que estava glorificando a Deus. Então eles faziam tudo com excelência, desde uma simples organização de uma casa pequena, mas eles faziam com excelência, porque eles entendiam que mesmo que homens não vissem aquele tipo de trabalho que eles estavam executando, um trabalho mais simples e menos aparente à sociedade, ainda assim eles faziam aquilo porque eles criam que Deus estava vendo aquilo. E eles entendiam os dons que eles tinham para fazer determinadas coisas, ainda que coisas simples, mas eles faziam tudo muito bem feito, porque eles queriam fazer para a glória de Deus. Então eles tinham esse lema em seus corações. E eles eram então modelos de vida piedosa. Eles tinham um alvo supremo eles entendiam que os dias de culto eram dias que não se mexia naquele dia determinado pela igreja local, eles chamavam naquela época de paróquias. E essas paróquias tinham ali os dias de reunião, dias de culto. E aquilo era inegociável. Aquele dia era um dia estabelecido que, diante do dia estabelecido pelos líderes espirituais, pelos presbíteros ou pastores daquela paróquia, eles determinavam o seu trabalho e o dia a dia que eles fariam. Então, por exemplo, domingo é o dia de culto ao Senhor. Não se mexe nisso, não se fala nisso. Eles iam procurar um trabalho, missões para desenvolver os seus dons, né? Não dentro daquele dia de culto, sempre usando outros dias da semana. Então é isso que eles faziam, entenderam? Eles sempre tinham Deus como referência em suas vidas, né? E eles entendiam que o culto a Deus, a maneira comunitária de adorar a Deus na igreja, era um dia solene, especial, onde eles guardavam aquilo para eles. Então mais ou menos, eu fiz assim um apanhado geral sobre a vida dos puritanos. E desde pequenos eles eram ensinados nas escrituras. Eles não eram ensinados a fazer qualquer tipo de coisa na infância, mas desde a infância os pais já ensinavam as escrituras para as crianças. Desde o mais básico, lógico, na linguagem adequada para cada idade, eles sabiam fazer isso. E sempre falando das escrituras, mas de uma maneira que as pessoas no nosso mundo atual, principalmente no Ocidente, as pessoas meio que vulgarizam ou até mesmo fazem chacotas de puritanos. O termo puritano já é por si mesmo meio que assim, denigre a imagem deles, né? Puritanismo, nossa, aquele puritano. Mas eles eram pessoas extremamente felizes, contentes, porque eles sabiam desfrutar de Deus em todas as áreas das suas vidas. É o que nos chama a atenção. E é isso que a igreja é chamada também a desfrutar. Desfrutar de uma alegria em Cristo, apesar das circunstâncias terríveis que eles também enfrentaram, né? Bem, vamos lá. Então, dentro desse pano de fundo aí, vamos ver se a gente consegue avançar. Sobre a ética puritana do trabalho. Eu peguei alguns textos desse livro, Santos no Mundo, de Leland Hyken. Esse Dr. Leland Hyken, ele é um grande estudioso do puritanismo, e ele nos mostra em vários pontos, casamento, divórcio e todas as outras situações da vida, mas eu peguei especificamente sobre o trabalho para a gente trabalhar, justamente porque eu estou falando sobre o mandato cultural, né? Então vamos lá. A primeira frase aqui é de Cotton Mather, um dos puritanos mais famosos. O que é que ele diz? Deus fez o homem uma criatura de sociedade, ou seja, a gente não vive isolado. Nós fomos criados para viver em comunidade ou em sociedade. Somos seres relacionais, nós nos relacionamos uns com os outros.
Ok? Esperamos benefícios da sociedade humana, nós esperamos. Por estar inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, nós esperamos do governo, das pessoas que nós nos relacionamos, ajuda, assistência e receber algo da sociedade onde eu estou inserido. Porém, ele termina dizendo assim: isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Ou seja, os puritanos tinham uma ideia de que nós precisamos mais dar do que receber. É essa a ética puritana do trabalho. Eles entendiam que eles precisavam oferecer os seus dons, oferecer as suas capacitações, sejam... eles não tinham, tipo assim, vamos supor, um pregador, aquele que prega, ele tem um trabalho dele, é um trabalho santo. E o sapateiro é um trabalho secular. Não, eles não tinham isso. Todos os trabalhos, na visão puritana, são santos. Todos os trabalhos são dignos. Todas as tarefas feitas dignificam a Deus. São feitas para a glória de Deus. Tanto o pregador, quanto o sapateiro. Tanto o médico, como a dona de casa. Tudo é feito para a glória de Deus. E todo o trabalho é um culto a Deus. Tudo que eles faziam era um culto a Deus. E eles entendiam isso aqui, que a sociedade nos beneficia, nós recebemos da sociedade, mas nós também oferecemos para a sociedade. Nós não ficamos somente sugando, né, como sanguessuga, só recebendo. Não, eles também davam, eles se ofereciam à sociedade. Ok? Essa primeira frase, Cotton Mather. Segunda frase aqui é de Hugh Latimer. Ele disse: isso é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo... Quem é o Salvador do mundo? Jesus. Jesus, está falando de Jesus homem. Isso é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo e o Rei acima de todos os reis, quer dizer, o Rei soberano, Jesus Cristo, não se envergonhou de labutar, de trabalhar. Sim, e de usar tão simples ocupação. Aqui, ele santificou todas as espécies de ocupações. Então, ele olhou, os puritanos olhavam para o Supremo Mestre, o Deus deles, o Senhor da vida deles, o Salvador da vida deles. Eles olhavam para os puritanos e diziam assim, os puritanos olhavam para Jesus e diziam assim, como homem, ele serviu aqui na terra, numa das mais simples ocupações. Ele trabalhou. Nós não temos informações, por exemplo, você conhece a história de Jesus através do Evangelho a partir do seu batismo e pouca coisa antes disso, não é? Pouca coisa se fala de Jesus antes do seu batismo e do início do seu ministério de 3 anos aqui na terra, não é? Onde ele veio estabelecer o reino do Pai dele. Mas você percebe que 30 anos ele estava debaixo da casa, ou dentro da casa de José, o seu pai postiço, né, por assim dizer. E ele serviu na mesma função do pai. Ele era carpinteiro. E carpinteiro seria um construtor naquela época, né? E ele era uma ocupação relativamente simples, não era muito comum, não era um médico, por exemplo, lá naquela época já tinha os médicos, né, as pessoas que eram grandes ensinadores, mestres e tal. Ele era uma pessoa simples, ele nem apareceu na história até os 30 anos de idade. Né? Então, os puritanos olharam para a própria missão que Jesus executou aqui na terra, mostrando que toda ocupação é digna, toda ocupação é santa. Por isso, tudo que eles faziam com excelência, mais uma vez. Desde fritar um simples ovo para o marido, ou de estar ali assistindo a esposa ajudando a arrumar a casa, o marido ajudando a esposa, ou coisas, né, simples. E em tudo eles faziam corandeu. O que é corandeu? Vocês se lembram? Na presença de Deus. Eles viam que a soberania, a onipresença de Deus estava ali. Então não importa a plateia, às vezes não tem ninguém vendo o homem ali cuidando da sua esposa enferma na cama, só está os dois no quarto. Mas ele fazia aquilo lá o melhor que ele podia por ela. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava ali. A plateia dele era Deus. Assim viviam os puritanos. E faziam melhor. Né?
Outra frase puritana: o principal fim das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens, nos afazeres de nossos chamados. Isso quem falou foi William Perkins, também um puritano bastante famoso. Então, a ideia de William Perkins aqui, ele está dizendo o seguinte, que a nossa função é, quando nós servirmos aos homens, fazemos os nossos afazeres, e preste atenção, mais uma vez, eu vou repetir, chamados aqui, o chamado, a vocação de cada um deles, não quer dizer vocação para ser pregador. Aqui não é esse tipo de chamado. Eles não tinham, por exemplo, um chamado espiritual e um chamado secular. Mais uma vez, eles não olhavam para o pastor que pregava, que tinha, nesse caso, o pastor tinha uma missão maior ou mais excelente do que um sapateiro. Não. Tudo tinha o mesmo nível. Com a mesma excelência que um pregador pregava, a palavra de Deus, se esmerava no estudo para poder ensinar as pessoas a palavra de Deus, assim também o sapateiro se esmerava em fazer um bom sapato, vender de um preço justo, né? Como Lutero mesmo disse, né? Martinho Lutero, né? Ele diz, como a gente pode fazer, né, para glorificar a Deus? O que você faz? Eu sou sapateiro, então faça um sapato de primeira, faça um bom sapato, um bom produto, e venda-o num preço justo. Ele não está falando para você, dá o sapato para os outros. Não, cobre o preço justo. Você tem direito de ganhar dinheiro em cima disso, mas faça de maneira justa. Não é? Então, é assim que os puritanos viam. Não é? A maneira como eles serviam aos homens, eles estavam fazendo para Deus. Então, isso nos chama muita atenção. Muitas vezes a gente se oferece para algum serviço, mas se a gente não é reconhecido pelos homens, a gente fica chateado, né? Não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais isso não. Ninguém bateu palma para mim, ninguém deu joinha lá na foto que apareceu lá no Facebook. E aí fica chateado. Por quê? Porque nós não aprendemos essa realidade aqui, de fazer as coisas para Deus, não fazer para os homens. Quando a gente faz assim, a gente serve o mais indigno dos homens, às vezes uma pessoa que é cruel conosco, e mesmo assim a gente ama e serve aquela pessoa, e a gente não fica pedindo assim, mas ninguém vai bater palma para mim, ele não merecia tal. Tá bom, ele não merecia, mas você não fez por causa dele, você fez por causa do Senhor. Porque você também não merecia que o seu Senhor descesse dos céus e viesse te resgatar aqui. Você também não merecia que Jesus Cristo morresse na cruz por você. Você também não merecia, mas Ele fez. Então, em imitação ao meu Senhor, os puritanos faziam isso. Em imitação ao meu Salvador, eu vou fazer as coisas bem feitas e vou servir os homens com excelência, para a glória de Deus, não é? Em qualquer tipo de afazeres, nos chamados que eles tinham consciência dos seus dons, eles não inventavam moda, os puritanos eram inteligentes, pessoas muito cultas, pessoas muito bíblicas e muito cultas na sua época, então tudo que eles faziam era com excelência, não é? E isso eles entendiam que Deus era glorificado, quando o mandato cultural era feito com excelência, a melhor maneira possível, sem resmungar, sem murmurar, mas dando graças a Deus por aquele trabalho que ele tinha e desenvolver bem aquele trabalho. Agora, olha de novo essa foto, a foto é até engraçada, mas assim, desculpe, eu extraí do livro Santos no Mundo, tá? Como eu disse para vocês, Dr. Leland Hyken é um estudioso do puritanismo, é da editora Fiel, esse livro. Se alguém quiser ler, eu tenho ele impresso para você ler. Ele é bem grande e fala várias áreas da vida puritana. A gente tem que tomar um cuidado com esse tipo de biografia, ou até mesmo de historiadores, porque existem coisas que não se aplicam mais na nossa época. Veja bem, existem extremos que alguns segmentos evangélicos ou protestantes seguiram, que a gente às vezes entra não bate muito com aquilo que realmente a gente pode aplicar hoje nos nossos dias. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas para a gente ter uma ideia geral, nos serve muito, principalmente para a gente entender como é uma vida piedosa de um puritano. Então, é muito importante isso. Muito bem, outra frase interessante do Cotton Mather, mais uma vez. Cotton Mather é um dos maiores puritanos e autores, né, que nós temos conhecimento. Ele disse o seguinte: um cristão deveria ser capaz
de prestar boa conta, não somente do que é sua ocupação, mas também do que é na sua ocupação. Não é bastante um crente ter uma ocupação. Ele deve cuidar de sua ocupação como convém a um crente. Vocês entenderam aqui a situação? Ô, cristão, você pode falar, Rodrigo. É isso. Ser um bom profissional, né? Ou seja, fulano estava desempregado, arrumou um trabalho, você arrumou um trabalho, que bom. Você está trabalhando, então você está empregado. Isso mesmo, isso é digno, é lícito e é uma exigência do Senhor. Dentro do mandato cultural, nós precisamos trabalhar. Principalmente o homem. Por quê? Porque ele é o cabeça da casa, ele é o provedor, ele é aquele que supre a família. Então, ele vai atrás. Fica desempregado. Eu fiquei várias vezes desempregado, mas não fiquei parado, eu fui atrás. A gente precisa, às vezes, baixar o nível. Às vezes eu poderia ter uma profissão um pouco melhor, né, para ganhar um pouco melhor, mas não consegui dentro da minha área. Eu tive que baixar o nível para entrar em uma outra área, para não deixar faltar o pão em casa e para poder pagar as contas. Então, é assim que a gente faz. Bem, mas ele está querendo dizer o seguinte, você está empregado? Estou empregado. Legal. Eu posso conversar com o seu gerente, o seu patrão, para ver como é que você está indo no seu trabalho? Irmão, peraí. Por que você quer fazer isso? Não, eu só queria saber como é que é lá, né, se está indo bem, como é que você está desenvolvendo o seu trabalho, né? Olha, eu acho melhor não, tal, né? Ou então você vai conversar com um cara que é um comerciante, por exemplo. Legal, eu tenho um comércio, estou vendendo bem, nossa, estou ganhando dinheiro. É mesmo? E como é que estão os impostos? Você está recolhendo os impostos? Olha, irmão, é o seguinte, se eu for pagar tudo quanto é imposto, eu não ganho dinheiro. Ou então, essa é a desculpa de sempre, né? Ou então eu não posso andar tudo certinho do jeito que o governo exige, porque senão a gente vai acabar falindo. Meu irmão? Então você está falhando. Porque na sua ocupação, você não está sendo crente. Você está sendo crente por ter uma ocupação, mas você não está sendo crente por causa que você está usando, não está sendo digno ou está sendo íntegro dentro da sua profissão. Você não está recolhendo impostos, você não paga aos funcionários direito, você sempre passa alguém para trás, ou deixa de pagar alguma conta. Então, por conta disso, você está sendo um péssimo crente. E aí é digno de repreensão, não é? É digno de repreensão. É lícito repreender esse tipo de irmão, não é? Então, é isso que Cotton Mather quis dizer. Não é só estar empregado, mas é desenvolver bem. Mas esse emprego aqui é tão chato, eu não gosto do patrão, o patrão pega muito no meu pé e tal. Glorifique a Deus ali. O Senhor disse, Ele é fiel em todas as suas promessas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será acrescentado. Você precisa entender que a vida cristã, você aprende muito mais na humilhação do que na exaltação. Quando todas as coisas vão bem, você aprende, mas aprende menos do que nas horas de dificuldade. O nosso crescimento espiritual se dá muito mais nas horas de dificuldades da vida do que nas horas boas, onde está tudo ok, tudo tranquilo. Não é? Bem, não é bem isso que essa frase está querendo dizer, mas o que ele está mostrando aqui, mais uma vez, é fazer o nosso trabalho com excelência. Seja qual for, irmãos, se você tem um trabalho que para você é uma coisa assim, ninguém vê, né? Eu não sou aplaudido e tal, mas eu estou fazendo e tal, mas faça o melhor, querido. Olhe assim, pense que se você estiver ali, ou cuidando de uma pessoa, ou cuidando de uma casa, ou cuidando de um negócio, de um escritório, sentado numa cadeira, pense que ao seu lado está o Senhor. Esse era o segredo da vida dos puritanos, uma vida coram Deo, na presença de Deus o tempo todo. E na presença de Deus, seja qual for a missão que você estiver cumprindo, o trabalho que você estiver executando, você vai fazer o melhor. Porque você quer fazer para Ele e não para os outros. Ok? Vamos avançar. Tem um artigo que o Ministério Fiel disponibilizou, de um pastor português,
pastor Jonatas Rafael Lopes, como os puritanos viam o trabalho e a sociedade. Em resumo, ele diz o seguinte: os puritanos ensinam-nos, face ao que liam na palavra de Deus, que toda a nossa vida é acerca de Cristo e para Cristo. Logo, em certo sentido, não importa se estamos a trabalhar para a igreja ou se estamos a trabalhar noutro sítio qualquer. Percebam, às vezes ele usa algumas colocações na escrita dele, aqui no português, que é um pouco diferente do que nós usamos aqui no Brasil, né? Mas aqui é o português de Portugal, né? Em outro sítio seria em qualquer outro trabalho, trabalhar em outro lugar qualquer, que não seja somente na igreja, mas tudo é para Cristo, tudo é para Cristo. Continuando, este é um enorme desafio, devemos viver a vida com o desejo de glorificar a Deus, 1 Coríntios 10, 31, em tudo o que fizermos. Se todo trabalho honesto glorifica a Deus, viram aqui que o trabalho pode ser, ele deve ser honesto, ele pode ser simples, ele não precisa ser um trabalho onde você está em alta posição dentro da sociedade. Ele pode ser simples, mas todo trabalho, seja grande ou pequeno, tem que ser honesto. Honesto é um trabalho limpo, onde ninguém possa dizer de você que você passou a perna em alguém, que você deixou de fazer alguma coisa de maneira correta, que você andou nas trevas, que você fez alguma coisa errada para ter proveito daquilo. Ninguém pode dizer isso de você. Trabalho honesto é isso, ok? Se todo trabalho honesto glorifica a Deus, devemos então saber que não há trabalhos mais dignos do que os outros. Não tem um melhor que o outro. Todas as profissões são dignas diante de Deus, desde que haja honestidade e fidelidade aos padrões bíblicos. Aos padrões bíblicos. Então, amados, a vida puritana era assim. Deu para a gente mais ou menos ter uma ideia. Entender que Deus era presente e fazer tudo para a glória dEle, fazer tudo para que Ele pudesse ser honrado, porque eu levo o nome dEle como crente, como cristão, eu levo o nome de Cristo na minha vida, as pessoas sabem que eu sou cristão, então eu preciso fazer aquilo de maneira honesta, de maneira digna, íntegra, não é? Muito bem. Dentro desse tema, fazendo um fechamento agora, sobre os 3 mandatos, né? Vocês lembram os 3 mandatos? Quais são os mandatos criacionais? Primeiro, mandato espiritual, relacionamento do homem com Deus, na vertical. Segundo, mandato social, relacionamento com a sua família, dentro de casa, na sociedade, dentro da esfera humana, relacionamento na horizontal. Terceiro, mandato cultural, o trabalho, a maneira como nós mantemos o nosso ambiente e desfrutamos dele, tiramos recursos para a nossa sobrevivência. O trabalho é o mandato cultural, ok? Então tá, ser a imagem e semelhança de Deus, a Imago Dei, significa refletir Deus em todas as esferas dos relacionamentos humanos, começando no relacionamento conjugal, e estendendo-se posteriormente ao relacionamento familiar, bem como nos demais relacionamentos sociais. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, porque nós refletimos Deus. Nós não somente vivemos corandeu, ou seja, na presença de Deus, o crente sabe que Deus está presente em todo lugar onde você está. Se você for trair a sua esposa e levar uma outra mulher para um motel, Deus está lá com você. Então, por isso você não faz isso, porque Deus está lá. Então, por temor e por amor ao seu Deus, você não faz isso, porque Deus está em todos os lugares. Para onde me fugirei da sua presença? Davi pergunta. Para lugar nenhum, ok? Então, isso está em uníssono à ordem de Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo, ou seja, nós não só vivemos corandeu, mas também somos Imago Dei. O que é Imago Dei? Somos a imagem de Deus, somos representantes de Deus no mundo, somos filhos de Deus, expressamos a santidade de Deus. A vida piedosa é a expressão de obediência às Escrituras que nos levam à santidade. Por isso, em tudo que eu fizer, eu levo a imagem de Deus. Então, eu não vou levar a imagem de Deus para dentro de um motel com uma estranha.
Eu não vou levar a imagem de Deus para dentro de um bar onde eu encho a cara e começo a brigar com os homens ali. Eu não vou levar a imagem de Deus para um trabalho desonesto onde eu venda drogas, por exemplo. Eu não vou fazer isso, porque eu levo a imagem de Deus em minha vida. Eu estou representando Deus no que eu faço. Muito bem. Agora eu vou ter que correr, mas vamos lá. A realidade da vida sob a ótica do sábio Salomão. Vamos fazer um fechamento dos 3 mandatos agora. Como a vida se dá dentro da realidade, dentro do livro de Eclesiastes. Nós vamos pegar alguns ensinamentos do sábio Salomão. Como a vida caminha? Será que tudo, sendo obediente à palavra de Deus, será que tudo corre bem? Tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2, sempre na vida da gente? Sempre há coerência? Vamos ver o que Salomão fala. Eclesiastes 4, de 7 a 12. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, ele não tem como dizer assim, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Ou seja, isso aqui não é legal. A pessoa viver sozinha, sem ter um objetivo, sem amar alguém, sem ter alguém do lado a quem ele possa servir, a quem ele possa dar o fruto do seu trabalho e repartir com alguém. E até mesmo ele desfrutar do seu trabalho. Só trabalhar, 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 juntar, juntar, juntar. Chega um dia, ele vai para baixo da terra, ele morre, e vai ficar para quem? Melhor é serem 2 do que 1. Aí agora Salomão parte para o entendimento, digamos assim, melhor do que o primeiro. Então é melhor serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, ou seja, são 2, Se caírem, um levanta o companheiro. Ou um levanta o outro, pode-se dizer, Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aí Salomão mostra assim, não é bom você ficar sozinho. O homem foi criado para viver em sociedade. Mais uma vez, voltando ao que nós falamos lá, nós falamos, acho que em Efésios, quando nós estamos falando para as mulheres, o celibato é uma exceção. O solteirismo, aquela pessoa que não quer se casar e está bem com isso diante de Deus, não está partindo para caminhos pecaminosos para suprir a sua necessidade sexual, não precisa se casar, mas ela está bem diante de Deus, isso existe? Existe. Mas isso não é a regra. A regra é case-se. Não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento é a regra de Deus para a humanidade. Ok? E não só o casamento, mas viver em sociedade. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas, quando prega para casais, pega isso aqui, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que significa isso? Significa o homem, a mulher e Cristo. Pode ser, mas não era originalmente essa questão que Salomão queria dizer. Ele queria dizer assim, um sozinho não consegue dominar o inimigo, mas se forem mais do que um, aí então é mais fácil dominar o inimigo. Entenderam? Resolver a questão. Aí a pessoa às vezes pode usar, muitos usam, e parece que pode ser sim usado como o homem e a mulher, e nessa unidade Cristo está presente. Claro, é um terceiro ali, não é? Mas você não acha que ele não pode ser igualado com os outros, marido e mulher? Cristo não é igual a ele. Ele é poderoso para salvá-lo sozinho. Então a ideia é ter mais de uma pessoa para poder combater o inimigo. Não é? Essa é a ideia de Salomão. Então o que Salomão está querendo dizer? O que adianta o homem trabalhar tanto, juntar tanto dinheiro, ter coisas, mas não repartir e não desfrutar do bem do seu trabalho? Ele está querendo dizer assim, que, queridos, seja qual for o seu trabalho, às vezes você ganha pouco, mas desfrute daquilo. Faça aquilo com amor e tenha aquilo como satisfação própria. Faça aquilo bem feito e você vai se regozijar com aquilo.
Nós não precisamos de grandes coisas, irmãos. Isso não é... O pecado, a queda, colocou em nossos corações que nós somos um saco sem fundo. Cristo veio, te salvou, nos salvou, redimiu, nos transformou o nosso coração e disse assim: eu sou o que te satisfaz. Você tenha muito ou tenha pouco, tanto faz ter muito ou ter pouco, sem mim, vocês não vão se satisfazer. Eu sou a sua satisfação. Isso é o que Cristo veio trazer para nós. Uma satisfação em Deus, seja no pouco ou no muito. Onde eu vou ter alegria, seja no pouco ou no muito. E Salomão está dizendo isso. Então é importante a gente entender que é melhor serem dois do que um, ou seja, viver em sociedade e repartir aquilo que nós trabalhamos tanto, porque isso também é agradável. Jesus deixou isso claro quando Paulo fala em Atos, que é melhor dar do que receber. Quando nós aprendemos a dar, a repartir o que temos com os outros, nós encontramos uma satisfação que o mundo não tem para nos dar. Quando nós repartimos, e isso é exclusivamente para os eleitos, para os crentes, essa satisfação em dar, não é? Vamos lá. Outro ensinamento de Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, olha, percebam aqui, irmãos, olha, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Queridos, isso é bênção de Deus. E aqui mais uma vez, não é questão de ter muito ou pouco, mas é questão de desfrutar do que você tem. É estar contente com o que você tem, e não com o que você não tem. É isso. Você pode, e é um dom de Deus, quando você olha, puxa, você pode dizer assim, faz tempo que eu não como uma pizza de Alite, porque ela é cara, mas eu tenho um pão com mortadela lá em casa, e esse pão com mortadela, eu estou com muita fome, é ótimo, é a melhor comida que tem, porque é a que eu tenho, é o que eu tenho naquele momento, então eu vou comer com alegria, com desfrute, olha, eu vou comer e beber, regaladamente, né? Com alegria, de forma regalada. Olha que termo que Salomão usa aqui. Sabe, uma vida regalada é uma alegria transbordante, né? Aquela regalada mesmo, né? Mas que delícia essa comida, que delícia essa bebida. É forma com alegria, isso glorifica a Deus. Porque quem pôs o pão na sua mesa? Ah, fui eu trabalhei, corri a semana inteira, ganhei dinheiro, fui lá na padaria, fui no mercado, comprei o pão. Mas só que lá em Deuteronômio diz, não diga que você mesmo conquistou com o teu braço forte, porque é Deus quem te dá forças para trabalhar. Se você trabalha, se você tem saúde, se você tem um emprego, se você ganha dinheiro, é Deus que está te dando tudo isso. Tudo vem das mãos de Deus. A Ele, toda a nossa gratidão, toda a honra e toda a glória. Seja no pão com mortadela, ou seja na pizza de Alite. Tanto faz. Muito bem. Eclesiastes 5, 18 a 20. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol. Vejam, ele não está dizendo que o preguiçoso consegue desfrutar disso aqui. Sabia? O preguiçoso, aquele que a mamãe e o papai dá as coisas para ele, e ele nunca tem que suar a camisa, ou se afadigar debaixo do sol, aquele que ganha as coisas de mão beijada, por assim dizer, ele não tem essa alegria aqui. Ele nunca vai ter essa alegria enquanto ele for preguiçoso e receber tudo de maneira muito fácil, né? Papai e mamãe dando as coisas para ele, ele nunca vai ter. Pode falar, Marcos. Não dá valor. Não dá valor nas coisas. Quem recebe tudo de mão beijada, não dá valor. Mas quem sua a camisa, quem se afadiga debaixo do sol, né, ele vai ter essa alegria aqui, ó. Boa e bela coisa é comer e beber, gozar cada dia, cada um do bem do seu trabalho, né? Durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, esta é a bênção que Deus te deu. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e não só conferiu riquezas e bens, olha aqui, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é
dom de Deus. Comer com alegria um arrozinho com feijão é um dom de Deus. Você desfrutar e poder comer bem. Comer bem, eu não quero dizer comer comidas caras, mas é poder comer aquilo que você tem e dizer obrigado, Senhor, por essa delícia de arroz com feijão. Obrigado, Senhor, por essa comida que está sobre a minha mesa. Que alegria eu poder ter hoje o pão. Porque Ele prometeu que o pão nosso não faltaria. Então, quando eu olho o pão na minha mesa, quando eu olho a comida na minha mesa, seja ela qual for, seja ela cara ou simples, mas eu vou dizer, é Deus que pôs isso para mim. Obrigado, Senhor. Isso muda até a nossa ênfase de orar na hora do alimento. Porque você vai ver aí, quem preparou a sua comida? Em última instância foi a sua esposa. Até isso Deus deu dom para ela fazer, não é? Deus deu dom para sua esposa fazer. Aquela comida simples, mas ela cheira, e aquele cheirinho, você se regozija com aquele cheiro. Você tem simplicidade. Você vai entender que aquilo vem de Deus. Tanto a matéria-prima para tua esposa fazer, quanto o talento que ela tem para ela fazer, e vocês comerem juntos, e olhar um para o outro e dizer, meu bem, que comida gostosa é essa? Que papá gostoso, vó. Como isso é bom. Como isso é delicioso. E se regozijar com aquilo. Isso é dom de Deus. Isso se chama bênção. Bênção não é só ter muito dinheiro, mas é saber gozar daquilo que você tem, seja no pouco dinheiro também. Isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Deus enche o nosso coração de alegria. Até mesmo agradecer pela comida e se alegrar com aquela comida é dom de Deus. É Deus que enche o nosso coração de alegria. A gente olha para aquela comidinha e diz assim, obrigado, Senhor. O Senhor que põe essa alegria em nosso coração. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender a simplicidade. Sermos simples como Deus é simples. Deus é simples. Quem complica as coisas somos nós. Nós complicamos. Correndo, rápido. Eclesiastes 9, 7 a 10. Esse texto eu amo. Eu amo esse texto, irmãos. Alguns textos da Bíblia vocês vão ter como referência, né, a minha pessoa. Um deles que eu quero que você guarde no seu coração. O dia que eu morrer, pode pôr na minha lápide esse texto aqui. Por exemplo, esse texto aqui eu amo, e está escrito assim, vai pois, come com alegria o teu pão, oh Senhor, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, bebe com alegria, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, porque Deus está olhando para as tuas obras, e mesmo que você ache que está sendo feito de uma maneira assim muito, podia ficar melhor, Deus se agradou. Sabe por quê? Deus não olha para a sua obra de forma legalista, Deus olha para a sua obra de forma graciosa. Quando Moisés termina o Salmo 90, ele está no fim da vida dele, e ele diz assim, recebe as obras das nossas mãos, Senhor, confirma as obras nas nossas mãos, Senhor. Mas um versículo antes ele fala assim, olha para elas através da ótica da graça, que a tua graça esteja conosco. Quando Deus olha para a nossa vida através da graça, ainda que nós não tenhamos feito o melhor que a gente poderia ter feito, Ele diz assim, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então, Deus já te agrada das tuas obras, em todo tempo, presta atenção agora, né? Não é de qualquer forma, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. O que significam vestes alvas? Vestes brancas, vestes limpas, significa o quê? Santidade. Pureza, santidade. Então, por que Deus se agrada das tuas obras? Porque você está vivendo em santidade. E jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O que é óleo sobre a tua cabeça? Unção. O Espírito Santo te guiando. Então seja santo e cheio do Espírito. O que a gente está aprendendo em Efésios? Tudo que nós fazemos, nós precisamos do Espírito Santo, é ou não é? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você faz a obra em santidade e você se regozija, ainda que o resultado seja tão pequeno. Vamos lá. Em todo tempo sejam alvos ou vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas.
todos os dias de tua vida fugaz, tua vida curta, tua vida pequena, limitada, né? Goza todo dia com a sua querida. Volta para casa, beija tua esposa, abraça tua esposa, cheira ela e diga assim: eu te amo, querida. Eu amo você, eu amo estar com você. Seja num buraco enfiado debaixo da ponte, ou num grande hotel 7 estrelas. Existe 7 estrelas? Acho que não. Mas seja onde for, mas abrace a sua amada e diga assim: como é bom estar com você todos os dias da minha vida. E eu quero ficar com você até o último dia da minha vida. Isso é alegria, isso é dom de Deus. Olha só, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, dentro daquilo que você pode. Não pegue algo acima daquilo que você pode. Tenha sabedoria para discernir. Eu vou até aqui, para lá eu não posso ir, eu vou até o meu limite, eu sei aonde eu posso chegar. A partir dali eu vou me comprometer, ou vou me comprometer a minha vida familiar, ou vou comprometer o meu relacionamento com Deus. Faze-o conforme as tuas forças, não é? Por quê? Porque no além, ou seja, quando você morrer, para onde tu vais? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nossa vida vai chegar ao fim. Então, mais uma vez olhando para Salmo 90, como Moisés fala: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, que eu possa fazer as coisas hoje e não deixar para amanhã, que eu possa fazer o melhor hoje e não deixar para amanhã. Eu não sei, dentro da minha vida fugaz, quanto tempo ainda tenho de vida, mas hoje eu quero fazer tudo com excelência, para a glória do meu Deus e para o bem dos meus próximos. Amém? Senhor, ó Deus, nós te pedimos que essa realidade seja também realidade em nossas vidas. Nós queremos aprender a ser cristãos felizes com o que temos. Ajuda-nos a sermos transbordantes, a nos regozijar e nos regalar com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que nós sejamos pessoas simples e também dispostos a repartir o que temos. Porque há gozo em dar mais do que receber. E ajuda-nos a desfrutar desse gozo, dessa alegria. E ajuda-nos a desfrutar das coisas simples da vida, porque na simplicidade o Senhor também está. É o que eu te peço por mim e para todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai.